Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, por essa sexta-feira abençoada, estarmos aqui na presença dEle, amém? Como nós somos abençoados, queridos, por estarmos aqui, na casa do Senhor Jesus, aleluia, podendo adorar a Ele. Toda vez que eu adoro, eu fico me lembrando dos dias que eu estava com Covid, que não conseguia falar, né? Eu não conseguia nem levantar direito. Eu dizia: Senhor, será? Será que eu ainda vou conseguir te louvar, Senhor? Né? Com a voz, porque não conseguia falar. E toda vez que eu fico cantando, adorando, eu solto o máximo a voz mesmo ali. Porque naquele momento Deus falou muito comigo. Eu me lembrava de todas as vezes que a gente estava no culto. A gente não podia cultuar e a gente estava no culto adorando a Deus. E eu ficava me lembrando de todas aquelas vozes ali, juntas e unidas, adorando ao Senhor. Naquele momento eu não conseguia nem falar direito. E todas as vezes que eu estou aqui adorando a Deus, eu me lembro disso. Eu me lembro, aleluia. Eu tenho certeza que de alguma forma essa pandemia, ela marcou você de algum jeito. E mexer com a minha voz me marcou muito. Aleluia. Queridos, Salmo de número 124. Enquanto você busca aí na tua Bíblia, eu adoro o Senhor Jesus aqui. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda-o. Vai se colocando de pé. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo. Faça essa entrega a Ele. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados. Isso. E todo ser que nele, aleluia a Deus. Cante e adora Ele, ó. Com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra o Senhor Jesus com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Com honra, diga isso a Ele. Faz parte de tudo que está acontecendo nessa noite, nessa sexta-feira. Jesus e louvor ao Rei. Jesus, a honra, a glória, a força e o
Salmo de número 124. Diz assim a palavra do Senhor: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado. Quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendesse contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Pai, nós queremos aqui apresentar a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Que ela possa fazer o efeito nessa noite em nossas vidas, a qual o Senhor almeja, Pai querido. Senhor, que nenhum impedimento nessa noite, meu Pai, venha ficar estabelecido sobre a vida de alguém que aqui está nesse lugar. Que o Senhor possa atingir os corações nessa noite, as vidas que estão aqui através da Tua palavra. Fala conosco nesse lugar, trabalha em nós da maneira que o Senhor sabe que nós precisamos, e é por isso que nós estamos aqui entregando a Ti, meu Pai, a nossa vida, a nossa adoração diante da Tua presença. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós acabamos aqui de ler Salmo de número 124. Essa semana eu estava orando, meu pastor me deu um comando e a gente obedece, né? E eu estava perguntando, indagando ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer falar para nós? A gente lê a palavra, a gente busca, mas nem sempre é aquilo que a gente quer falar. Não é da forma que a gente quer. E eu estava indo dormir 3 horas da manhã, buscando, orando, perguntando, e veio ao meu coração Salmo de número 124. E nem é o nosso TSD, né? Aí, na mesma madrugada, no mesmo dia, né? Alguém foi e postou lá nos nossos grupos, não sei qual foi, Salmo de número 124. E aí eu já até procurei lá, irmão, alguém postou daqui da igreja. E aí quando eu fui procurar, eu não achei, mas não sei se foi o anjo que está incluso lá. E eu disse: Senhor, é confirmação tua, então nós vamos falar sobre o Salmo de número 124, Salmo de Davi. Cântico dos degraus, né? E eu fui verificar, eu fui estudar, porque cântico dos degraus, né? Todas as vezes que eles subiam para sacrificar a Deus, para Jerusalém, quando eles subiam a Jerusalém, todas as vezes que eles faziam isso, eles apresentavam a Deus sacrifício. E um desses sacrifícios era sacrifício de adoração ao Senhor. A Bíblia, eu fui buscar, eu fui ver quantos cânticos dos degraus tem. E aí a Bíblia me apontou 15, né? É um conjunto de 15 cânticos dos degraus, sendo que 4 deles pertencem a Davi, né? Nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um adorador nato,
né? Davi adorava em tempo e fora de tempo, né? Davi não é como nós, que se alegrava somente com as conquistas, não. Ele também adorava a Deus diante das dificuldades, das situações adversas da vida que a gente passa, né? E aí a gente se tranca. Davi não era esse homem como eu e você. Davi, ele adorava. Ele buscava a Deus em tempo e fora de tempo, em adoração. E esses salmos de Davi, né? Esses cânticos de adoração ao Senhor, que eram colocados perante ele, como um sacrifício de adoração, Davi vai trazer para nós. Um dos salmos que ele vai citar é um bem conhecido, né? Também, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse salmo também está incluso dentro desses 4, dos 15, né? Que 4 são de Davi. Então, todas as vezes, em adoração ao Senhor, Davi parece que trazia, né, no HD de Davi, aquele momento de aflição. E Davi, ele não ficava, parece que questionando a Deus: o que eu vou cantar, né? O que eu vou adorar? O que eu vou entregar hoje? Porque a gente vem para um culto como esse, queridos, a gente começa a adorar a Deus lá em casa, né? A gente sai de casa, coloca o louvor, a gente coloca ali aquela adoração, ou então ela já está aqui na mente, no coração, e a gente começa a cantar, a gritar lá. Não sei se meus vizinhos escutam, né? Mas eu começo a cantar. No meu HD vem um pedaço de um pedaço de outra. Daqui a pouco a gente está cantando lá: não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Olha para o céu. Aí se arrumando, aí depois meu marido não sabe por que eu me atraso, né? Deus proverá. Os vizinhos estão lá fora, não sei se eles estão, mas creio que edifica a vida deles, né? E aí a gente começa a adorar a Deus. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu que tem culto, que tem muitas pessoas que vêm e elas só assistem culto, mas tem pessoas que vieram de verdade adorar a Deus, fazer uma entrega diante dele. E é por isso que nós essa noite estamos aqui, independente da situação, da circunstância que nós estamos vivendo. É por isso que nós estamos aqui entregando a Ele. Por isso que a gente senta, levanta e senta. A gente vê aqui o ministério de louvor. Tem hora que a garganta está boa, tem hora que está mal, mas a gente está adorando. No intuito de tudo isso, a gente quer entregar o melhor para Deus. E aí Davi vai trazer o Salmo de número 124 para nós, em forma de adoração. E a gente sabe que subir, não é fácil subir, né? A gente encontra muitas adversidades. E aí vem ali no HDzinho de Davi, o momento em que Davi passou dentro desse salmo que acabamos de ler. O momento também que ele soube que o povo de Israel passou. Então no início do salmo, a gente vai no verso de número 1, diz assim: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado. Aí ele: ora diga Israel. É que nem você chegar para alguém e dizer assim: meu Deus, diante dessa situação, imagine se Deus não estivesse conosco. A gente já teria se descabelado, a gente teria perdido batalhas, a gente não estaria assim, olhando, né, pleno, diante de certas situações que a gente passa. E aí Davi vai dizer: ora, diga Israel. E eu acredito que Davi aqui está se referindo àquilo que o povo de Israel passou no deserto. Se não fora o Senhor que estivesse conosco, ora diga Israel. Se não fosse o Senhor lá no deserto,
enviando maná para o povo, enviando o alimento necessário para a vida deles. Se não fosse o Senhor diante daquele povo, guiando no deserto, se não fosse a coluna de fogo que estava ali sobre eles durante a noite, aquecendo, envolvendo eles para que eles não viessem morrer de frio no deserto, se não fora o Senhor perante o povo de Israel, conduzindo eles debaixo da nuvem, guardando eles do sol causticante do deserto, eles teriam morrido. Davi, quando ele vai adorar ao Senhor através desse cântico, ele vai lembrar: ora diga Israel. E Davi está subindo, Davi está indo oferecer sacrifício de louvor e adoração. Eu não sei da forma que você chegou aqui nesse lugar, mas antes da gente estar aqui, a gente sobe ali. E quando a gente sobe ali, a gente não sabe aquilo que o Senhor tem reservado para nós, mas nós temos a certeza que viemos entregar a Ele. É por isso que eu e você, a gente não pode ficar esperando do ministério de louvor a palavra que vai sair. Primeiro entrega, 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 entrega a Ele. Começa de casa. Mas tem hora que a gente coloca, se é o culto de sexta, a gente fica esperando qual vai ser a propaganda do... O que passa sexta, hein? Fantástico? Não, é o Globo Repórter, né? A gente fica lá se atrasando, né? O que vai passar hoje? Quem vai sair do BBB? Pegou crente, né? Nem sei se vai sair. Aí a gente fica se envolvendo em outras coisas, enquanto já teríamos que estar prestando culto a Deus de lá. Aí a gente chega aqui todo atribulado, a gente passa, não dá a paz do Senhor para os irmãos, não dá um abraço, a gente não dá uma boa noite para ninguém. A gente chega aqui de qualquer forma, de qualquer maneira. Por quê? Porque a gente vai apresentar, enquanto eu estou me arrumando, eu vou dar esse desenho aqui para esse menino, né? Enquanto eu estou aqui me preparando, eu já vou colocar nesse canal aqui para ver qual vai ser o capítulo de amanhã da novela, né? Irmão, Deus está revelando, eu sei. Davi está dizendo: ora, diga Israel. Aí a gente começa lá, de lá e vem entregar aqui, vem para o templo. Davi começa lá de baixo para subir. Ele começa em adoração, ele começa a apresentar o louvor. Aí ele começa a dizer: ora, diga Israel. Imagine Davi pensando e adorando. Eu lembro que Deus guardou eles no deserto. Eu lembro que Deus deu comida, deu alimento, tudo que eles pediam, né? Murmuravam ali, mas o Senhor dava. O Senhor o protegeu. Aí no versículo 2 diz assim: se não fora o Senhor, no verso 2, me perdoe, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Irmão, se não fosse Deus te dando livramento, porque esse salmo é um salmo de livramento. Davi está trazendo, se você for ler, for perceber, for analisar, você vai entender que esse é um salmo de livramento. E aí ele vai dizer: se não fosse o Senhor, os homens teriam nos matado. E Davi sabe muito bem, por que é que ele está falando isso. Muitos foram os homens que se levantaram contra Davi. Mas você lembra que Davi, ele foi forjado pelo Senhor? 1 Samuel, capítulo 17. A Bíblia vai relatar a história de Davi. Por que é que ele chega aqui para falar: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós? Qual foram os livramentos que você já passou na vida? Que você ficou pensando: meu Deus, se não fosse o Senhor, dessa vez eu não teria conseguido, né? Quantos homens, quantos inimigos se levantam contra a tua vida, e às vezes você nem sabe o porquê.
Às vezes você não está nem sabendo o porquê de tantas pessoas se levantarem contra a tua vida. Davi, ele sabe na pele o que é isso. Que se não fosse Deus na vida dele, o que teria acontecido com ele? A Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 17 que havia um gigante, um filisteu, né? Que já estava ali por 40 dias. Se levantando contra o povo de Israel, falando coisas, né? Falando muitas coisas que estavam afrontando o exército do Deus vivo. A Bíblia diz que o pai de Davi, Jessé, ele vai pedir para Davi e até os seus irmãos saber o que estava acontecendo. Afinal de contas, já havia 40 dias que eles estavam em peleja. Quem sabe sem saber de alguma coisa, o pai se preocupou. Afinal de contas, quem foi para a guerra foi os filhos principais dele, né? Eliabe, Abinadab e Samar. O menorzinho ficou lá cuidando das ovelhas. Aquele que aparentemente não servia para nada. Aquele que as pessoas olham, como olha para mim e para você. Ih, daí não vai sair nada não. Ih, daí esse negócio não vai funcionar. Não é dessa forma, é melhor mandar fulano. É melhor enviar o ciclano. Ei, quem estava na guerra, quem estava ali no campo de batalha, não era nada menos, nada mais, né? Do que Eliabe, Abinadab e Samar. Não adiantou de nada. Porque parece que no meio dessa guerra, tem muita gente que no meio da guerra estremece. Quando olha o tamanho da situação, quando olha o tamanho da dificuldade, aí eles se escondem. Aí eles preferem se esconder, porque agora já se reuniu todo mundo, não deu jeito. Tem 40 dias o cara está nos afrontando, está falando. E aí a Bíblia diz que esse gigante, ele está gritando, dizendo: dai-me um homem, dai-me um homem, para que ambos a gente possa pelejar. O que tem afrontado a tua vida? Você vem num culto como esse de sexta-feira, sem saber o que o Senhor ia falar com você. Mas você saiu da tua casa, você se disponibilizou. Você deu o primeiro passo para o Senhor te trazer até aqui, te conduzir até aqui. Para o Espírito Santo te dar força, ânimo, para te dar sabedoria de estar hoje na casa do Senhor. É por isso que Davi diz no Salmo que eu acabei de ler: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você pode estar cansado, o corpo físico pode estar cansado, mas você está aqui. Eu não sei qual é a peleja que você está enfrentando, mas você está aqui. De alguma forma, o Espírito Santo de Deus iria trazer ao conhecimento daqueles filisteus que ele era o Deus vivo, do qual o exército que foi capacitado estava ali, mas não estavam entendendo. Parece que eles iriam ser derrotados, mas o Deus que te escolheu para ser vencedor, Ele te faz mais que vencedor. Eles estavam desesperados. De repente chega Davi ali com a comilança, né, que o pai preparou e entregou para que ele pudesse chegar até aquele lugar, até o campo de batalha onde o exército estava. A Bíblia diz que, preste atenção, eu estou falando do verso de número 2, né, do Salmo de número 124. Davi tem um entendimento sobre isso, e ele sabe porque ele vai falar: se não fosse o Senhor nos livrar. A Bíblia diz que ele vai ali, ele chega e ele começa a perceber, ele começa a analisar o ambiente, ele entende que aquele ambiente, daquela forma,
Se continuasse daquele jeito, eles iriam morrer ali, o gigante afrontando e ele se escondendo. Deus não chamou eu e você para a gente ficar escondido, para a gente ficar por detrás de tantas coisas nos escondendo. Tem muita coisa que, se o Senhor fosse chacoalhar essa noite aqui, Ele iria descobrir. E Ele poderia tratar aqui na mesma hora com você. Davi chega naquele lugar e ele percebe o ambiente. Ele percebe que ali há um povo que foi para guerrear, mas não estão guerreando. Ele sabe que o povo que foi ali foi o povo do Deus vivo, do exército do Deus vivo, a qual eu e você fazemos parte. Mas diante das circunstâncias, de tantas situações, a gente quer se esconder. A gente prefere parar. A Bíblia diz que ele imediatamente entrega ali. Os irmãos questionam, um dos irmãos questiona ele ali. Por que ele está ali naquele lugar? E Davi, ele quer saber por que está daquela forma. Algumas pessoas falam ali para Davi. Aí só que Davi, ele não vai só com um. Ele vai com um, vai com dois, vai com três. Antes disso, ele pergunta dos irmãos. Ele foi enviado para quê? Para saber se os irmãos estavam bem. Ele pergunta se os irmãos estão bem. Estão bem, estão bem. Então pronto, agora eu vou querer saber. Era só para ele fazer isso e voltar para casa. Chegar lá e dizer para ele: ó pai, eles estão lá pelejando, né? Estão todo mundo escondido, mas está tudo bem. Daqui a pouco eles vão tentar ver se eles matam os gigantes. Ver se eles vão de encontro aos filisteus que estão lá afrontando ele. Era para ele fazer isso, entregar as coisas e ir embora. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Porque qualquer pessoa que está ligada ao Espírito de Deus, quando chegar em um certo ambiente, vai perceber o que é necessário. Qualquer pessoa que está ligada a Deus, que tem o costume de adorar, que é forjada por Ele, mesmo que, como Davi se encontrava por trás das malhadas, né? Apacentando ovelhas, não foi o escolhido. Ele era o menor da casa de Jessé. Interessante é que no texto vai dizer isso, né? Logo em seguida, quando apresenta Eliabe, Abinadab e Samar, logo em seguida fala: e Davi era o menor da casa. Você está entendendo o que Deus está preparando? Você está entendendo o que Deus está preparando? Qual o ambiente que Deus quer preparar você para fazer a diferença? Talvez você não entenda isso. E eu quero dizer para você que você não precisa entender. Porque aquele que tem intimidade, aquele que adora, aquele que busca ao Senhor, aonde o Senhor enviar você, vai ter o entendimento do que fazer. Vai ter a sabedoria do que fazer. Aí a Bíblia diz que ele pergunta: está todo mundo bem? Então vamos lá. Davi começa a investigar por que aquela situação está acontecendo. Ele vai investigar a respeito daquilo que o rei prometeu para o homem que matasse o filisteu. Porque a situação estava assim. Estava tão severa, estava tão afrontosa, 40 dias... que o rei vai e oferece, né? Quem matar, eu vou dar uma das minhas filhas. Quem matar, a casa vai ser isenta de pagar impostos. Oh, beleza, irmão, né? Quem matar, vai ter aqui uma recompensa muito grande, que não vai ser preciso se preocupar com o futuro. Tem ouro. Você imagina isso nos dias de hoje? Porque Deus tem recompensa para mim e para você dessa forma também. Vence essa batalha. Ei, não deixa essa peleja te matar, não. Não deixa essa situação sucumbir, não. Não deixa isso tirar a tua paciência. Não perde a visão. Aí,
A Bíblia diz que ele indaga 1, 2, 3 vezes. A Bíblia diz, olha só o que eu li. Se não fosse o Senhor, o que seria eles na mão dos homens que se levantaram contra ele, se não fosse o Senhor? A Bíblia diz que um dos irmãos de Davi, quando ouviu que ele estava indagando a respeito da situação ali, da recompensa que o rei estava oferecendo, a Bíblia diz que Eliabe, acendeu-se a ira de Eliabe contra o seu próprio irmão. Davi não entendeu muito bem, mas Eliabe chega até ele e pergunta: o que você veio fazer aqui? Por que você está aqui? Aí ele diz mais, né? Ele fala que Davi é presunçoso e ele conhecia muito bem Davi. E conhecia a maldade do coração de Davi. Davi olha para ele, no meio daquela situação, Davi preocupado com outra coisa. E ele diz: o que eu fiz para você? Você está entendendo? Por que ele está subindo a Jerusalém e ele está adorando e falando: se não for ao Senhor, o que seria de nós diante dos homens que se levantaram contra nós? Quantas pessoas se levantaram para acusar você? Para dizer que você não vai conseguir, para dizer que você vai ficar parado pelo meio do caminho, que isso não é para você. Quantas pessoas se levantaram contra a tua vida e você está passando um filme aí na tua mente? Você está dizendo: é verdade, se não fosse o Senhor naquele dia, eu teria morrido. Se não fosse o Senhor perante o tribunal, diante dessa causa, eu teria sido envergonhado diante dos homens. Está passando um filme na mente. E você está entendendo o que Davi está fazendo naquele momento, até chegar para fazer a entrega do sacrifício de adoração ao Senhor. Aí a Bíblia diz que Davi, ele sabendo do que havia acontecido, ele não ficou ligando para Eliabe, não. Ele foi embora. O que eu fiz para você, né? Não fiz nada. Você está me tratando dessa forma. Quantas foram as vezes que os homens vieram diante de nós com fúria? Quantas foram as vezes que o Senhor deu livramento quando você foi entrar lá no portão da tua casa? Quantas foram as vezes que vão sair, Deus deu livramento, te guardando, protegendo, livrando? Quantas foram as vezes que o Senhor disse assim: não vai ser envergonhado, não vai ser punido, não. Porque ele e ela, eles fazem parte do exército que eu escolhi na terra. Aí a Bíblia diz que ele foi a fundo diante daquela situação. Diga para o teu irmão: Deus vai te dar estratégia diante dos homens. Você não vai morrer. Você não vai ficar paralisado. Você crê nisso, irmão? Você não vai sucumbir diante dessa situação. A Bíblia diz que ele vai adiante e ele pega as suas armas, se prepara com as suas armas, fala ali com Saul, Saul falando com ele diante daquela situação. Alguém que olha, imagina, diante de todo esse exército, os caras que foram preparados para aquela situação não estavam conseguindo, estavam com medo, estavam ali desanimados. Porque tem muitas vezes a gente deixa o medo tomar de conta. Em certas situações, a gente deixa o medo tomar de conta. A aflição, a gente é vencido por isso. Davi poderia: não, eu só vim fazer isso, eu vou sair daqui. Negócio aqui, a confusão aqui não é pouca não, é muita, né? Mas tem um momento que Deus, Ele vai preparar para dar a virada na tua vida. As pessoas estão olhando para você e estão dizendo: não confio, não vai para frente, não, isso daí não é capaz de fazer isso não, porque olha e julga a aparência. Mas o Deus que chamou você, Ele capacita.
Porque Ele não olha para a aparência. Deus olha para o coração. Davi era acostumado. Davi era acostumado a lutar com leão e com urso. Mas todas as vezes que alguém olha para nós e nos julga pela aparência, a pessoa parece que olha para a gente já dizendo, né? Eu não estou confiando muito que você vai executar isso. Eu não estou acreditando muito. Aí Davi vai, eu vou falar aqui um pouco do meu testemunho, né? Para ver se eles entendem que eu sei o que está se passando. Aí ele disse, olha, sabe, eu cuido das ovelhas do meu pai. É eu que lutei com o leão e com o urso. Quando eles vieram para cima, quando eles vieram querer acabar com o rebanho, foi eu. Não foi os meus irmãos que foram forjados, né, para a guerra. Fui eu. Só que todas as vezes que você contar da sua experiência para alguém, vai ter gente que vai rir. Vai ter gente que vai desacreditar. Vai ter gente que vai olhar para você e isso aí não adianta de nada. Não tem pessoas que olham para você e dizem assim, isso daí chegou agora e quer sentar na janela. Irmão, Deus me livre de janela. Pastor Ed pregou aqui. Falou de Eutico que estava na janela. Ou desgraça que aconteceu na vida dele. Se não fora o Senhor na vida de Paulo, Eutico estava lá estabacado no chão. Morreu. Toda vez, irmão, tem gente que chega pra gente, irmão, e diz isso. Chegou um dia desse, quer sentar na janela. Eu fico indignado aqui por dentro, olhando pra cara, dizendo assim, senta aqui comigo que eu vou contar pra ti dos meus desertos que eu já passei com Deus. Porque tem gente, quem é esse aí? Da onde ele veio? Eu nunca vi nada acontecer através da vida dele. Da vida dela eu nem conheço, né? É assim que as pessoas olham para você e elas dizem, quer chegar e quer sentar na janela. Quero não, janela não. Eu passo pela porta, não sou mal educada. Se eu caber lá dentro eu fico, se eu não der também, eu saio. Esse negócio de você julgar as pessoas que vêm pela aparência e dizer, eu já estou há mais tempo. Não vai fazer nada não. Não vai acontecer nada. Esse olhar é confuso, presta atenção. Toda vez que alguém senta na janela é para acontecer desgraça, irmão. Atrapalhar o culto do outro. Deus estava lá trabalhando, enquanto o outro estava querendo dormir, observando. Para mim ele estava ali, né, pastor Ed, indeciso, né? Porque sentar na janela com o culto que estava acontecendo, com Paulo pregando, irmão, era mistério puro na terra. Toda vez acontece isso. Aí Davi fala do que ele já havia passado, mas mesmo assim não foi suficiente para eles entenderem que Davi vai executar o negócio. Vai matar aquele gigante sem falar muito. Aí ele diz assim, diante de Saul, quando Saul vai e entrega as armaduras ali para ele, e eles começam, acredito eu, começam a rir porque não dá. Davi não é acostumado. Ele não se embola com leão e com urso com armadura não, irmãos. Ele tem as armas dele, porque a gente esquece que nós temos as nossas armas. E a gente quer lutar com a arma do irmão. A gente às vezes olha para o outro e diz assim, poxa, se fosse eu adorando, eu faria melhor. Se fosse eu pregando, eu faria melhor. Se fosse eu nesse cargo, eu estaria muito bem. Você não tem armas para isso. Deus não te escolheu para essa guerra, né? Não entra em batalha que Deus não te escolheu. Deus forjou Davi lá no campo, no anonimato, como disse o apóstolo Francilmar. Escrevi na tábua do meu coração, no anonimato, porque o nosso Deus é Deus que Ele nos forja no anonimato. O dia que Ele vira a chave para a nossa vida,
as pessoas não vão dizer para nós: quem é esse? Eu nunca vi, né? Não é igual bebo não, irmão, nunca nem vi, né? Eu nunca vi, quem é esse? Quem é essa? Como assim? Né? Ele nunca vai te colocar na janela, porque o Deus que te escolheu, Ele te forjou no anonimato. Foi assim que Deus fez na vida de Davi. Aí Davi vai dizer: não vou com essas armas aí não, essas armaduras aí não é para mim não, eu tenho aqui a minha. Eu não consigo lutar. Se vocês estavam com a de vocês aí, ninguém conseguiu. Para que eu vou colocar? Principalmente a armadura do rei. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você se oferecer para a guerra, vai ter alguém que vai dizer: não entra não, não é batalha para você, você não tem armas específicas para isso, nós somos experientes. Vai olhar para você e vai entender, olhando para nossa cara, né? Ih, essa daí nem jejua, né? Essa daí nem ora. Não é verdade? A gente julga a aparência, irmão, né? A gente tem que parar às vezes de usar a hipocrisia, porque a gente olha e julga a aparência. Deus não te trouxe aqui para Ele falar aleatoriamente não. Deus sabe por que Ele nos trouxe aqui. Tem muita gente que era para estar lá no sítio, era para estar lá no seio da família, era para estar em outros lugares. Mas o Senhor escolheu você especificamente para estar aqui nessa noite. Davi diz: não posso andar com isso. Porque as armas que Davi estava acostumado a lutar era o quê? Ele tinha cajado, ele tinha seixos, ele tinha um alforje e ele tinha a funda. Não era a mesma armadura que aquele exército estava usando. Não era com a espada que ele iria derrotar. Se fosse para derrotar a espada, o Senhor já havia usado o exército. Enquanto isso, o incircunciso filisteu, porque Davi se indigna numa fúria santa, e ele diz: quem é esse incircunciso filisteu que ousa afrontar o exército do Deus vivo? É esse Deus vivo que está nessa noite aqui falando, te dando ousadia, colocando em você entendimento, discernimento. Ele está colocando intrepidez sobre a tua vida. Para de viver nessa vida, nessa inércia. Deus quer te usar nessa terra. Tem gente que não entende isso. Aí Davi vai lá e ele pega as armas que ele está acostumado, e ele não fica batendo boca não, irmão. Ele já falou que ele foi treinado, que ele lutava com leão e com urso todas as vezes que vinham para tentar pegar as ovelhas ali. Ele já falou, não quer acreditar, então pronto, vamos dar continuidade, porque a gente não para no ponto, né? O Espírito de Deus é um Espírito que se move, Ele não fica parado, Ele não fica parado não. Eu e você ficamos, mas o Espírito de Deus tem pressa na nossa vida. É por isso que quando Ele te chama, daqui a pouco Ele usa outro, porque Ele não vai ficar adulando. Aí Davi não fica ali dando muita explicação não. Ele vai adiante, ele pega, ele prepara tudo, Deus dá a estratégia e ele vai lá e mata o gigante. Aí ele falou de ferir. Davi vai lá, ele fere o gigante. E ele corre para matar, para arrancar a cabeça do gigante. Sabe por quê, irmão? Tem muita gente que está paralisado porque achou que venceu a batalha. Porque chegou a um certo ponto e desistiu. Ficou quieto. Tá bom, só até aqui eu orar mesmo, né? Tá bom, só até aqui eu ver o que já tá bom desse jeito aí.
Aí a gente não continua, a gente não persevera, a gente não fica insistentemente na presença do Senhor, orando, buscando, acreditando, confiando que Ele vai nos abençoar. A gente para pelo meio do caminho, fica estagnado. E a gente quer ver o agir de Deus. Aí a gente quer ver o agir de Deus. Deus está dando estratégia, sabe por quê? Porque Davi, ele chegou naquele ambiente e ele analisou aquela situação. Aí ele analisou que da forma que o exército estava trabalhando, não resolveu. E aí Deus deu estratégia para ele, ele não bateu de frente. Ele teve que ter uma estratégia diferente da que o exército estava fazendo. A estratégia que o exército estava fazendo fez eles se voltarem e se esconderem. Mas a estratégia que Deus dá para Davi é a que vai matar, acabar com o problema. A estratégia que Deus entrega para Davi é a que vai erradicar o problema. Por isso, Israel não vai sofrer mais. Esse gigante não afronta mais o exército do Deus vivo. Os filisteus estavam sabendo quem era que estava ali. Sabe por quê? Foi o menor da casa de Jessé. Cadê os pequenos da casa? Cadê os pequenos da casa? Cadê os pequenos dessa casa? O Senhor vai te usar. Deus vai te levantar com estratégias dentro da tua casa, na tua família. O Senhor vai usar estratégia. Ei, não fica murmurando, não fica questionando quando Deus dá estratégia, porque Deus vai agir. Deus vai fazer através da tua vida. Então, Davi sabe muito bem porque ele fala aqui, no Salmo verso de número 2, que se não fosse o Senhor, quantos se levantaram contra a vida de Davi lá? O irmão ficou irado, furioso ali, porque ele tinha deixado as poucas ovelhas com alguém. E aí a Bíblia diz que daqui a pouco os homens se levantaram contra ele porque não podia. Ninguém vai aceitar um grande, né? O grande nunca vai aceitar o pequeno se levantar. Sabe por quê? Porque o grande pode dizer assim como Saul: eu tenho experiência. Não foi à toa que eu aqui, né, fiz essa proposta de quem matar, eu vou fazer isso. Não vai acontecer. Talvez na mente de Saul não ia aparecer ninguém. Talvez no entendimento dele não iria aparecer ninguém. Mas Davi apareceu lá. Quantos Davi tem aqui nessa noite? Davi apareceu lá no campo de batalha para fazer a diferença. Para mostrar que verdadeiramente aquele que escolheu era vivo e poderoso para executar. A gente não vai para a guerra para ficar de braço cruzado, não. A gente vai para a batalha, para a peleja. A gente vai para o tudo ou nada, ou faz ou não faz. Então ele sabe por que ele está falando isso. O 3 diz assim, ó: e eles então nos teriam engolido vivo quando a sua ira se acendesse contra nós. Poderia ter acontecido isso. Eu imagino que a mente de Davi vai lá naquilo que ele passou, não só naquilo, mas em tantas situações que os homens se levantaram contra ele. E de todas essas o Senhor deu livramento, porque o próprio filho de Davi vai se levantar contra a vida dele. Número 4. Verso 4 diz assim, ó: então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. O que está escrito lá no livro de Ezequiel, capítulo 47, o versículo 4? Aleluia, diz assim, ó: e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos
lombos. Você entende isso aqui, irmãos? Você já morou num lugar onde alagava? Eu já. Já tive medo de cobra. A minha mãe teve que construir maromba junto com meus tios, né? Para poder colocar a gente lá em cima. Para a gente não morrer ali, quem sabe picado por algum bicho. A gente tinha medo, eu tinha medo de cobra. E aí, ele fala que se não fosse o Senhor, as águas teriam ali cobrido, ou até mesmo engolido. A gente está vendo tanta coisa acontecer esses dias. E uma das coisas que tem acontecido são as pessoas que têm sido mortas pela chuva. Quando a água vem, vai levando as casas, famílias, né? E eu li sobre um testemunho de um homem que estava chorando com um filho, quando um filho agarrou na sua bermuda, e daqui a pouco, quando ele pensou que ia salvar esse filho, ele correu para pegar a filha, no estado do Rio de Janeiro, e ele correu para pegar a filha, não conseguiu pegar a filha. Quando ele viu o filho, a enxurrada, a água já tinha levado, e aí ele correu para ajudar a esposa, e não conseguiu salvar a esposa também. Eu não sabia o que era a dor na vida daquele homem, porque do outro lado da televisão eu estava chorando, imaginando o tanto de dor que ele estava sentindo por ter perdido o filho, a filha e a esposa. As águas, quando vêm, elas vêm para tentar nos matar. Você entende que Davi está aqui subindo e adorando e lembrando e dizendo: então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Você lembra do que Deus fez com o povo de Israel quando eles foram atravessar o Mar Vermelho? O Senhor deu livramento para o seu povo, porque se não fosse o Senhor, Davi está adorando, está lembrando disso, e está dizendo: se não fosse o Senhor diante dessa situação, eles teriam sucumbido, eles teriam morrido. Aleluia. Se não fosse o Senhor na minha vida, quantas vezes eu vi as cobras, jacaré, né? O Senhor não nos tinha guardado, porque desde lá eu já adorava a Deus. No momento de desespero e aflição, se não fosse o Senhor, o que teria sido de nós? Davi sabe, porque ele está adorando a Deus, e ele não vai com qualquer coisa, ele não coloca qualquer canção diante de Deus, ele vai adorando e exaltando o Deus vivo e poderoso, com aquilo que o Senhor já havia feito, com aquilo que Deus faz, com aquilo que Ele vai fazer. É por isso que ele vem dizer para nós que ele tem a alegria. Vamos adorar a Deus no templo. Ele tem a alegria porque ele sabe o poderoso Deus a qual ele foi escolhido para assim o adorar. Será que você sabe o poder que tem o teu Deus? Ou quantas vezes os gigantes e as situações, as águas da vida têm paralisado você? A Bíblia diz assim, ó: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. O diabo, ele finge que ele é leão. Ele vem rugindo como um leão. Ele vem parecendo que ele vem para tentar nos afrontar e nos engolir. Davi diz: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Imagine que isso é aleatório, né? Davi vai adorando e isso vai saindo ali. Davi vai adorando e ele vai lembrando daquilo. E a Bíblia diz aqui, ó. E 1 Samuel 17, capítulo 30, o versículo 35. 1 Samuel 17, versículo 35 diz assim, ó: e eu saí após ele e o feri e livrei a da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba e o feri e matei o leão. Por que Davi fala isso?
Isso era como se fosse o estágio dele ali, matando leão, matando urso. E aí Davi vai dizer que bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Isso é forte demais, igreja. Isso é forte demais. Quando a gente adora aqui, né? Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. A gente tira a força não sei de onde para cantar esse louvor, porque a gente sabe que o verdadeiro leão da tribo de Judá é Ele, é Ele. A gente sabe que Ele é o leão da tribo de Judá. Que ruja o leão e que a terra estremeça, ministério de louvor, diante da majestade de Jesus. Davi sabe quem era o verdadeiro damido de um leão. Esse não é. E por ele não ser, Davi diz: eu matei o leão, porque eu conheço o rugido do verdadeiro leão. Aleluia!